Boa noite, Sorramos. Seja bem-vinda ao Oratório Virtual. Orando com você e por você, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma conversa de domingo. E hoje falaremos da obra de Ângelo Monteiro. Esperar o pessoal entrar aos poucos. Ângelo Monteiro é um dos maiores poetas vivos hoje do Brasil. E ele fez, em junho último, 80 anos. De 1942. Eu trouxe aqui alguns livros do Ângelo, tanto de prosa quanto de poesia, vou mostrar para vocês. Enquanto isso, deixa eu ler um poema de Ângelo Monteiro, enquanto não entra ninguém. Boa noite, João, seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar, boa noite, Bia. Hoje nós vamos falar da obra de Ângelo Monteiro, que é tão grande escritor quanto poeta, como também como prosador. Boa noite, Franklin. Sejam todos bem-vindos ao Oratório Virtual. Orando com você e por você, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O lema que o Padre Gilson escolheu para a gente, super Predicater super tecta. Acabei esquecendo o lema. Pregai o Evangelho, né, sobre os telhados, para todo mundo, que é exatamente palavras do Cristo. O Evangelho tem que ser pregado, né? Assim como se faz com o catecismo. O catecismo tem que ser escutado também. Não basta você pegar o catecismo sozinho e tentar fazer tudo por sua cabeça. Tem que ouvir de alguém passar para você, né? Mas hoje, então, falaremos da poesia e também um pouco da prosa, desse gigante baixinho que é o Ângelo Monteiro, uma pessoa divertidíssima, já estive algumas vezes com ele, muito engraçado, papo maravilhoso, e muito descontraído também, muito descontraído, muito tranquilo, né? Uma pessoa que passa horas e horas conversando e nem percebe que o tempo passou. Eu tomei alguns cafés com o Ângelo e também tomei uma cervejinha com ele. E o Ângelo é uma... Se bem que no Nordeste isso não é uma raridade, isso que eu vou dizer, né? Mas no Brasil, na poesia brasileira como um todo, é um poeta metafísico, né? Tem muito tema filosófico ali na obra. E eu vou apresentar, estou aqui com alguns livros dele. A Mondrongo lançou, a editora Mondrongo, do Gustavo Felicíssimo, lançou este ano o A Cara e as Máscaras, que é esse aqui, A Cara e as Máscaras, né? Que eu escrevi até um prefácio, que são crônicas, muito engraçadas, sempre muito boas, muito engraçadas, inteligentíssimas e numa prosa de fazer inveja. Boa noite, meu querido Persson. Persson hoje só vai assistir, infelizmente. Torço sempre para que ele esteja do lado de cada tela, né? Não do outro lado. E esse aqui é um dos últimos do Ângelo. A Cara e as Máscaras, crônicas pela Mondrongo. A Mondrongo também
Aí foi um relançamento, porque o livro já existia, O Exílio de Babel, que são sonetos. Sonetos, uma grande parte do livro, uma parte são hinos, né? Hinos da descoberta. O Exílio de Babel, se não me engano, deixa eu ver a data, mas foi o primeiro lançamento dele. Não sei, deixa eu ver aqui se aparece aqui. Aqui, pelo menos foi escrito entre 1983 e 1986. Né? Vamos ler também alguns poemas desse livro. E não tenho em mãos ainda, ele lançou este ano, ao completar 80 anos em junho, que ele é de 1942, ele lançou Entre as Ondas. E ele até brinca que ele sempre brinca muito com um cãozinho que ele tem, né, um cachorrinho, que ele deu o nome de Nicolau Copérnico. E ele me falou, não é um nome fascinante? Eu falei, é um nome fascinante mesmo. E nesse último livro, Entre as Ondas, os poemas são pequenininhos, curtos. E ele falou assim, os poemas são do tamanho do meu cachorro, porque o cachorro é pequenininho, é pequenês. E ele ainda disse que, numa dessas reportagens, ele disse que o cachorro que ditou os poemas eu só transcrevi. David Ângelo tem muito bom humor. Então, ainda não deu hora do Ângelos. Eu também escrevi, era para uma orelha, mas acabou o livro se tornando uma outra edição, então ficou um texto pequeno para o final, que é O Inquisidor e as Lições de Passagem. Né? Aqui da CEP, a CEP, que é a Companhia Editora de Pernambuco, tem uma sobrecapa, né? As edições são lindas. As edições da CEP ultimamente não, né? De uns 3, 4 anos para cá, tem sido assim de fazer os outros estados pensarem um pouco em suas edições, né? São muito feias as edições do estado. Mas a CEP não, capa dura, papel bom, né? Paginação ótima. E também vendendo pelo site de forma digna, bonita, né? O Inquisições é um livro da década de 70. O Inquisidor é um livro da década de 70 e é um livro realmente muito diferente dentro da poesia brasileira e também até mesmo dentro, se bem até aquele momento da década de 70 não era um livro tão diferente da obra de Ângelo. Mas ao comparar com o restante da obra, ele ficou realmente um livro que se destaca. E o interessante em Ângelo é que tanto o Inquisidor quanto o próximo livro, né, que é O Ignorado, na verdade, podia chamar de prosa poética, né? Mas é uma prosa poética, não é uma prosa poética chata, muito pelo contrário, é uma mistura de ensaística com pensamento e poesia, ou seja, são 2 livros publicados em pouco tempo e que são muito diferentes entre si. Isso é muito raro de acontecer em qualquer obra de literatura. Mas agora, já está na hora do Ângelo, façamos o Ângelos para começarmos realmente nossa live. O Frank está dizendo que está sem som, Frank. Rapaz, será que é algum problema aqui? Está sem som? Voltou o som? Vocês me escutam? Dê um joinha. Então a Bia Matos está falando que está ouvindo legal. Se todo mundo estiver ouvindo legal, dê um joinha, por favor. Vamos fazer o Ângelos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Então aí, a Bia está dizendo que escuta, Peçam também, o Frank falou que está escutando também. Então, vamos lá, a obra do Ângelus, né? Agora eu confundi tudo, do Ângelo. Antes, algumas indicações, para quem conhece, para quem não conhece, também quem for depois, quem se interessar pela live e assisti-la, eu indico um documentário no qual aparece a geração no qual Ângelo surge, né? Ângelo Monteiro. Ângelo Monteiro, ele nasce em Penedo, em Alagoas. Eu estou fazendo aqui uma pesquinha de lado, que não vamos ficar decorando tudo, apesar de ser meu amigo, mas sei que ele nasceu em Alagoas, em Penedo, em 21 de junho de 42, logo como eu disse, ele fez 80 anos este ano e lançou um livro de poesia, Entre as Ondas, mas passou sua infância e adolescência em Gravatá. E até vou ler um poema que fala de Gravatá, muito bonito. E ele surge ali no contexto da geração chamada 65. Na minha concepção, não é uma geração, né? É como muito bem definiu um dos gigantes lá de Pernambuco, que é o César Leal, grande poeta, e também um grande crítico, um grande incentivador dessa geração. E nesse vídeo, nesse documentário da Lucia Alcântara, que o título é Aquela Coisa Toda. Basta colocar no Google Aquela Coisa Toda, geração 65, vocês procuram um pouco lá os vídeos, vocês vão achar, não é difícil. Aquela Coisa Toda, geração 65, e vale muito a pena ver. Então é o seguinte, ele surge nesse grupo, na verdade, chamado que o César Leal chamava de grupo de Jaboatão, né? Não geração. Porque é o seguinte, o conceito de geração, segundo, é um conceito que me interessa, porque eu já li bastante, desde mais jovem lia sobre isso, porque as antologias sempre me interessaram, né? As antologias de poesia, de conto e afins. O Julián Marias define o seguinte, que uma geração muda de uma para outra de 15 em 15 anos. Boa noite, Janice, seja bem-vinda. Boa noite, Jana, Ruth. De 15 em 15 anos muda-se uma geração. Então, por exemplo, na minha geração, eu estou com 47 anos, e tenho poetas, por exemplo, com 35, então somos da mesma geração, né? Não é só uma questão cronológica. E essa é uma geração de literatura, ela tem que tomar conta de um país inteiro. Então ela teria que haver, nessa geração de 65, chamada geração de 65 em Recife, poetas também que tinham a mesma concepção estética no Amazonas, na Bahia, etc, etc. E não foi assim que aconteceu. Então o termo de César Leal está correto. É grupo de Jaboatão. Mas ficou geração 65. E é assim que eu vou tratar. Então, nesse documentário, que é muito bacana, gente, é comovente mesmo, muito bacana, Aquela Coisa Toda, geração 65, Lucia Alcântara. É facílimo de achar no Google. E aí eu indico esse aí para vocês conhecerem um pouco a filmografia da coisa. E aqui eu vou mostrar para vocês que é também um autor da geração 65, que é aqui em cima, talvez esteja pequeno demais, o José Rodrigues de Paiva. O querido professor José Rodrigues de Paiva, geração 65, 50 anos, literatura contemporânea em Pernambuco. É um livro que ele mapeia legal, é fininho, tá vendo? Ele mapeia legal vários autores de lá, dessa geração 65, na sua grande maioria poetas, né? Mas há também prosadores, Maximiliano Campos, né? Meu Deus, já conheci pessoalmente, como é o nome do outro, meu pai? Caramba, esqueci o nome.
Escreveu Maçã Agreste, sumiu o nome do... Mas aí o Franklin, que conhece também a geração 65, vai se lembrar. Raimundo Carreiro, lembrei. É um romancista também, um grande romancista, está vivo, vale a pena ler. Então esse livro aqui, Geração 65, vai dar uma mapeada estética, livro a livro, de vários autores lá, né? E o filme vai dar lá uma cinebiografia, vocês vão conhecer pessoalmente os poetas, alguns já falecidos, né? Em 2020, se não me engano, faleceu um dos grandes poetas dessa geração, que é o poeta épico, que é o Marcos Accioli. Marcos Accioli tinha um fôlego imenso do épico mesmo, o épico moderno, né? Um outro também, aí em outra dicção, uma dicção mais intimista, que é o Jaci Bezerra, que é a música da língua, né? A poesia cantava na poesia de Jaci Bezerra. E o Ângelo Monteiro não é um épico, mas tem um poema ou outro que tem o fôlego do épico, que eu vou mostrar para vocês. E é também um lírico, mas um lírico com um pé no metafísico. E nós vamos começar com esse livro aqui, que é também da CEP, mas acho que não me engano. É isso, eu falei que é romancista, Franklin. O Raimundo Carreiro é prosador, romancista. Um dos grandes livros dele é Maçã Agreste. Se eu citei e falei que é poeta, perdoe, é romancista. Romancista tem muito curso fez um longo curso de escrita criativa, né? Desse curso dele saíram muitos autores. Vamos começar então por esse livro, que está difícil, como eu estava conversando com o Franklin mais cedo, está difícil de achar, praticamente não acha mais na internet, mas não acha em papel, né? Todas as coisas têm língua, é uma seleção poética, está aqui quase toda a obra do Ângelo, é da CEP, a edição não é lá das mais bonitas, que é uma das primeiras da CEP, né? Da editora, Companhia Editora de Pernambuco, mas vocês encontram em PDF na internet inteiro, completo. Todas as coisas têm língua. E eu vou começar com um texto que foi o que eu acabei de dizer, João. Tá, esse aqui está digitalizado, tem PDF, se encontra facinho, né? E vou começar com um texto. Ângelo publicou muitos livros, né? Eu vou dar uma ideia do que ele aqui, porque o livro começa de trás para frente aqui na exposição. Ele começa, por exemplo, com Recitação da Espera, que é Proclamação do Verde. O nome do livro é Proclamação do Verde, de 69. Né? Então ele começa a publicar aí lá em 69 até hoje, né? Então publicou muita coisa. Ele foi amigo do Ariano Suassuna, né? Tanto que um dos livros é Armorial de um Caçador de Nuvens, de 71, né? Lá, que faz correspondência com o movimento armorial do Ariano Suassuna. Mas o texto que eu vou ler, esse livro é legal também porque tem vários textos críticos falando da obra de Ângelo, né? E o Ângelo começa com um decálogo da poesia pedestre. Mas é tudo ironia, é o que ele não defende, né? O que ele está expondo é o que ele defende ao contrário, né? É tudo ironia, do início ao fim. São 10 partes, que é um decálogo, né? E ele diz, e aqui, claro, ele é um defensor da grande poesia, né? A grande poesia lírica e também metafísica, mas enfim, a grande poesia trabalhada, o verso trabalhado, a arquitetura da linguagem, né? a textura da linguagem, a construção imagética, a sonoridade, que hoje uma grande parte da poesia não se importa mais com isso, nem a prosa, né? Virou uma esculhambação. Então ele vai fazer o decálogo da poesia pedestre. Ele começa: amar, acima de todas as coisas, os temas vulgares, em que não haja nada que transcenda os limites da gaiola do cotidiano, nada que ultrapasse o amor desse cotidiano engaiolado. Veja que é uma ironia. A poesia dele, a própria vida dele, toda a obra dele vai contra isso que ele está dizendo. Então é uma ironia. Tomar em vão o nome da poesia. O 2. Chamar de poesia tudo aquilo que a nega em vez de afirmá-la. Todos os lugares comuns serão bem-vindos, desde que contribuam para enfraquecer as asas da transcendência.
O experimentalismo também é bem-vindo, uma vez que advoga a destruição da palavra capaz de reordenar o mundo. Está vendo? Então é tudo ironia. Não santificar nenhum dia, especialmente o mais luminoso, sobre os dias e as noites mais rotineiros do mundo. Não repousar jamais no coração de Deus, através de tudo aquilo que nos transcenda, como ele repousou contemplativamente sobre a criação do mundo após tê-lo criado. É bonito isso, né? Não honrar nem a paternidade do sol, nem a maternidade da terra, para que as coisas jamais se desgarrem de sua aderência imediata aos nossos pés e às nossas mãos. Matar qualquer ânsia de voo se tentar ultrapassar o giro rápido dos marrecos e a roda das galinhas e dos perus. Marreco já é uma palavra engraçada, né? Adulterar sempre o melhor vinho, para que se embote para sempre o nosso gosto pela castidade de todas as coisas. Coisa linda. Sobretudo a da palavra, que deixa de ser original e originária para guardar o timbre próprio dos jornais de ontem e de hoje. Está vendo como, no contrário, vai surgindo o que ele defende, né? Furtar sempre qualquer brilho que possa faiscar, mesmo de leve, sobre os contornos de uma palavra, dando-lhe aquela oscilação de onda entre o sonho e a realidade. Interessante que assim ele vai defendendo a estética dele, né? Testemunhar sempre de maneira falsa sobre o homem e sobre o mundo, para que o passageiro, por ser passageiro, aumente seu poder de face e de equívoco em detrimento do eterno. E para que a finitude nunca seja limite de transcendência, antes a afirmação radical de que todos nascemos para nos aderir, como moscas, à crosta das coisas, sem possibilidade de fuga ou redenção. O nono, desejar a poesia do próximo para falseá-la ou desfigurá-la, e dessa forma evitar-se a ameaça de uma sombra perturbadora à boa digestão dos filisteus e moedeiros falsos da poesia. O último, o 10º, cobiçar, sobretudo, as belas metáforas, que são joias fulgentes em sua síntese do mundo, e tomar o cuidado de escondê-las para que elas não brilhem aos olhos de todos, mas apodreçam nos cofres fortes do silêncio e do esquecimento. Então veja aí que ele consegue aqui a síntese entre prosa e poesia e faz a defesa da sua profissão de fé, né? Eu vou ler um outro poema agora, também falando de poesia, porque toca num ponto que mostra a poesia pode ser trocada também por grande prosa, grande arte, né? O que hoje a direita fala tanto, né? A alta cultura, né? Pelas grandes coisas do espírito, concebidas por meio da arte, né? Pelas grandes coisas do espírito concebidas por meio da arte. Não importa o gênero artístico, pintura, cinema, música, teatro, enfim. E esse poema é Elegia sobre o Canto. Ele está falando, claro, detidamente sobre poesia, mas aqui também pode-se trocar a palavra canto por qualquer outro tipo de arte. Então vamos lá, Elegia sobre o Canto. Não há mais público para o sonho. Os manequins da hora desbotaram todos os emblemas ao seu bel prazer. E as plateias alacres têm fastio do ser. É alacre mesmo, eu vou explicar depois por que é alacre. E as plateias alacres têm fastios do ser. Não bastasse essa farsa que os ofícios disfarça, não bastasse essa pressa que as palavras empesta. Ah, Ângelo Monteiro, para que tempo escreves? Se sob as armadilhas dessa luz vulnerada não se vê mais regresso. Se as imagens das telas empolgaram as do dia, a que público morto fala hoje a poesia? Então, é uma defesa dessa alta realização artística sobre a luz do espírito, o espírito no sentido profundo do ser, que acabou ficando marginalizada. E quem procura realmente um caminho verdadeiro de estudo e dessas concepções artísticas sabe muito bem disso, né? Qualquer borrão na parede é um quadro, qualquer instalação louca é uma obra de arte, qualquer palavra solta no papel é poesia. Então ele está aqui fazendo a defesa
da grande poesia contra essa que eu acabei de escrever. Por isso não há mais público para o sonho. Né? Os manequins da hora são os falseadores da grande arte. Né? Desbotaram todos os emblemas ao seu bel prazer. Por pura maldade, na verdade. Maldade porque você não consegue nem ao observar, olhar a beleza, quer destruí-la. Não é assim? Ainda mais realizar a beleza. E ele fala, e as plateias alacres. A palavra correta, o acento correto é alacre, né? Alegre. E as plateias alacres, ou seja, esse público todo aí, que se importa mais com o BBB, com a bunda de Anitta, do que com as grandes questões do ser. Então nada contra a bunda, muito pelo contrário. Ele aqui muda, isso foi utilizado ao longo da história da poesia. Ele muda o acento, né, as plateias alacres. Ele muda o acento e isso tem um nomezinho que é hiperbibasmo, com H, hiperbibasmo. Camões fez muito isso, todos fizeram isso, né? Aqui por causa da questão da sonoridade. Vamos testar, ver se funciona mesmo. E as plateias álacres, você vê que são praticamente duas palavras muito fortes, acentuadas próximas, tem uma certa rusga sonora. E as plateias álacres, né? Mas se você desloca, e as plateias alacres, já tem uma sonoridade mais, tem um espaçamento maior, né? Poesia é feita dessas minúcias mesmo, né? E as plateias alacres tem fastio do C, ele bota C com letra com inicial maiúscula, né? Então é isso. É por isso que no final ele diz, né? Ele usa a si mesmo porque, é claro, coloca em primeira pessoa. Ah, Ângelo Monteiro, para que tempo escreves? Se sob as armadilhas dessa luz vulnerada, a luz da vulnerada é a luz da própria poesia, não se vê mais regresso. Se as imagens das telas empolgaram as do dia, a que público morto fala hoje a poesia. Então, aí mais um poema. Eu vou passar, eu quero ir para a prosa agora novamente, que é um livro de ensaio de educação estética, né? Ângelo foi professor na Universidade Federal de Pernambuco de estética, né? Então esse título aqui, Escolha e Sobrevivência, né? Tá aqui, Escolha e Sobrevivência, publicado pela Realizações. E ele publica na década de 80, esse livro não é da década de 80, esse livro é de 2004. Só que há nesse livro também um ensaio, pode-se considerar um ensaio, para mim é coisa de gênio isso aqui. É isso que eu vou ler para vocês, mostrar para vocês. Que é o livro Tratado da Lavação da Burra. Né? Tratado da Lavação da Burra ou Introdução à Transcendência Brasileira. Então, assim, ele capta bem o que é a essência do ser brasileiro. Isso é incrível, gente. E o texto é uma maravilha. Né? Ele joga realmente filosofia, ensaística e história. E dá uns toques de poesia. Esse livro foi publicado em 1980. Ângelo me disse que o Ariano Suassuna não gostava do livro. Você fala mal dos brasileiros, aí o Ariano não gostava. E tem agora, ele republicou nessa edição da Realizações. E um tempo atrás, não faz muito tempo, eu tinha esse livro, não sei onde foi parar aqui, eu estou arrumando a biblioteca ainda. A Mondrongo relançou só ele, porque é pequenininho, o ensaio é curtíssimo, relançou ele com a capa amarela, né? Tratado da Lavação da Burra. E tem um prefácio do professor Olavo que realmente mostra o que o Ângelo fez. É impressionante. Vou ler só um iniciozinho do texto. E ele começa assim: vamos lavar a burra. De início pode parecer esotérico e o pontifical apelo para que todos lavem a burra. A sua burra. Mas para que se entenda, semelhante prodígio se fará necessário, antes de tudo, que não tenhamos princípio. Que não conheçamos origens, que sejamos apenas. É duro ouvir isso, né? É difícil. Quem realmente pensa o lugar do brasileiro no mundo, sem essas idiotices de
identidade brasileira, de comer caruru, de saci, essas coisas, que são coisas ótimas, eu adoro, por sinal, caruru, não é isso. Mas o lugar de ser do brasileiro no mundo é duro ter que ler. Que sejamos apenas. É difícil, não é brincadeira. Né? E assim ele vai. Deixemos, por enquanto, a burra em paz e iniciemos o trajeto virgem, anterior a qualquer descoberta, impressentido por todos os oráculos que porventura antecederam a nossa existência enquanto tribo ou grupo de tribo autóctones. A grande taba está de braços abertos. Os pajés em festa. Nesse triunfo de maracatus e maracás, brincamos com a civilização, mesmo suportando com incrível galhardia as suas mais refinadas e complicadíssimas técnicas, apenas pelo masoquístico prazer de nos abrirmos para o mundo, uma diversão que vem nos custando não só os olhos da cara, mas a cara toda. Olha, num parágrafo ele diz tudo isso. Né? Não vou nem continuar lendo, porque aí vocês... É fantástico esse livro. É uma obra-prima, é coisa de gênio mesmo. Entendam, esse livro sozinho foi publicado pela Mondrongo, vocês encontram mais fácil, mais barato, e aqui está com outros ensaios, né? Ele está aqui dentro, mas na Mondrongo também foi reproduzido o prefácio do professor Olavo. Então vamos voltar para mais poesia de Ângelo. Eu vou ler o poema que eu falei para vocês, que ele fala da cidadezinha, né, de Gravatá. Ele nasceu em Penedo, em Alagoas, mas passou a adolescência e infância em Gravatá. Eu tenho que achar o poema. Aqui. Visão de Gravatá. Tá no Todas as Coisas Têm Língua. Também só esse título já é... Eu fiquei com inveja. Eu falei, rapaz, você também arruma uns títulos demais. Todas as Coisas Têm Língua. É impressionante, né? Visão de Gravatá. É em verso livre, curtinho poema. A cidade viaja em silêncio, de um dromedário verde entre as colinas, dormente sob o sol fustigado da tarde. O casario faiscante arde em cromo, e o rio é sem rumor, em sua língua muda, sob o Cristo de pedra de alvacento manto e o sólido cruzeiro. A vida é só paisagem aos pés do monte. A igreja em contrição parece ouvir-nos, minarete encimado pela cruz. E a paisagem é só uma passagem, um naufrágio na luz. Simples, né? Parece bem simples, mas veja a primeira estrofe. Ele é interiorano, eu também sou. Ele está voltando e está revendo o Gravatá, onde ele passou a infância e adolescência. Isso traz milhões e milhões de lembranças, de vivências, né? Lembrando sempre que o lugar da nossa infância não deixa de ser uma grande parte do lugar de nossa alma, né? Então a cidade viaja em silêncio, de um dromedário verde entre as colinas, dormente sob o sol fustigado da tarde. Veja, a cidade pequenininha, tá lá, tem colinas, né? E veja que é como se a cidade realmente se transportasse, viajasse no tempo, usando as colinas como dromedário. A Corcova, né? Como se fosse um dromedário, que dá, claro, a sensação de mais viagem, né? Então veja que a cidade parece realmente dormir e viajar ao mesmo tempo, no tempo, quando ele volta para rever a cidade. E fica mais ainda acentuada essa impressão porque as colinas dormentes sob o sol fustigado da tarde. Tarde está caminhando para a noite, final de dia, né? E tarde também pode se comparar à tarde da vida, né? A pessoa já passou dos 40, já está caminhando para a velhice e morte, se chegar à velhice, claro. E ele diz, o casario faiscante arde em cromo. Cromo é como se fosse uma pintura, né? Uma estampa, uma aquarela, digamos assim. O casario faiscante arde em cromo e o rio é sem rumor, em sua língua muda. Então veja que tudo está em movimento, numa cidadezinha que parece parada, mas está em movimento na memória do poeta. Né? E mais abaixo ele diz, a igreja em contrição. Não é ele que fica contrito, é a própria igreja. Não são as pessoas, a própria igreja está contrita.
A igreja em contrição parece ouvir-nos, minarete encimado pela cruz. E a paisagem é só uma passagem. Está vendo que define agora tudo que eu falei? E a paisagem é só uma passagem. Continua viajando dentro da memória do poeta. Um naufrágio na luz. E luz é memória, não é isso? Então vamos para os sonetos. Os sonetos do Exílio de Babel, né, que foi republicado agora em 2022 pela Mondrongo. E eu vou começar logo com o primeiro poema. Os poemas não têm título, então é só o numeral romano e o primeiro verso que abre o poema. O exílio da alma em qualquer língua, e a palavra atingida sempre a quem. As bocas de água viva estão à míngua, e a poesia não morre por ninguém. Floresce o nada em todos os canteiros, e uma rosa se estiola, para quem? Tombam de solidão negros ponteiros, e a apontar-lhe um tempo que não vem. E porque ao chão olhar te desconstelas dos que te querem clara e te revelas aquele que teu fogo em si retém. Mas nesse fogo como a busca é fria, mas nesse voo como se esvazia a asa que se volve sem o além. Aqui já é mais complicado, aqui ficou mais difícil, né? Não é tão simples assim. Mas veja que um verso pode ser escrito em qualquer língua e transfigurar a condição humana de forma universal. Olha o primeiro verso. O exílio da alma em qualquer língua. Ele não está falando da incomunicabilidade entre os homens, né? Ele está falando realmente da alma no sentido da alma ser, né? A alma Deus. Né? É como se ele dissesse, Ângelo é católico, né? Mas mesmo se não fosse, né, como acontece com Alberto da Cunha Melo, que não era católico, escreveu um dos livros mais belos sobre metapoesia e Deus, que é Oração pelo Poema. Mesmo que não fosse, aqui tem uma relação entre alma e ser com maiúscula, alma e Deus. Né? Porque quem já viveu alguns anos e já experimentou bastante da vida, começa a perceber o seguinte: nada satisfaz plenamente a alma humana. Nada. Aí eu me lembro de uma frase maravilhosa, que me aliviou muito, do professor Joel Gracioso. Procurem depois quem é Joel Gracioso e vocês vão se encantar. Joel Gracioso, as aulas dele. Ele diz o seguinte numa entrevista: não há plenitude do ser fora do ser. Que é o que Ângelo falou aqui de forma mais breve, né? Porque é o seguinte, você começa a perceber na sua trajetória que dinheiro é bom, mas não vai saciar, sexo é bom, mas não vai saciar, a amizade é bom, mas não vai saciar, né? Riquezas são maravilhosas, ficar rico é ótimo, né? Mas não vai saciar. Então, por isso, o exílio da alma em qualquer língua. Porque ela só pode encontrar plenitude e satisfação em Deus. Né? Caminhar para Deus. Eu quero falar de outro verso. É um verso realmente que... eu acho que eu até escrevi sobre esse... escrevi sobre esse verso. É um outro soneto, é o soneto 6. O frio em que te envolves dói-me o peito. Né? Veja que, nesse sentido, de forma contemporânea, Ângelo se aproxima de Camões, né? Porque o verso aqui é perfeito, né? O exílio da alma em qualquer língua. Né? De soneto, e agora do 6, o frio em que te envolves dói-me o peito, tal se meu próprio corpo fustigasse, mas resta o amor que todo dia nasce, como o sol despertando do seu leito. Ao frio em que te envolves mais me estreito, para dele um calor levar-te à face.
E se a tudo na vida busco o enlace, meu calor com teu frio é um par perfeito. Bonito isso, né? Tudo na vida busco o enlace. Tá vendo? Se distante do sol teu peito hiberna, nos trópicos deixaste o meu sangrando. Por ti, por teu calor, que em mim se interna. Qual um punhal de luz o amor nos fira, no ardor de nossas almas se doando. Se vive do olhar da força do que mira. Se vive o olhar da força do que mira. E é esse verso que eu quero comentar, que eu já comentei em alguma postagem no meu perfil. Se vive o olhar da força do que mira. Eu tenho para mim o seguinte, e isso serve para qualquer arte, qualquer arte. Eu vou repetir, quem me acompanha já escutou isso algumas vezes. Para onde, se você for ler, ver um quadro, assistir um filme, é bom se perguntar, para onde o autor olha, como olha e por que olha. Porque quando ele diz, se vive o olhar da força do que mira, vive o olhar da força do que mira. Parece Camões, lembrou, transforma-se o amador na coisa amada. Veja, quando eu falo lembrou e aproxima os dois, na verdade é um grande elogio a Ângelo, não é nenhum desmerecimento, muito pelo contrário. Porque é o seguinte, dizia o professor Olavo de Carvalho, a atenção é a substância da vida humana. Então aqui a atenção é a força do que você está mirando, onde você está colocando sua intenção. Para onde, se você está colocando em determinado objeto, em determinada pessoa, em determinada coisa, você vai se transformar naquilo que você ama. E o que é que você está amando? Não é isso? Baixezas, coisas grandes, frivolidades. Se está se preocupando mais com política e brigar com a família, no zap da família, Essa semana foi a semana do quebra-pau da família. Estão brigando lá com a família. Ou dar atenção, por exemplo, a se desenvolver melhor como pessoa, a ser um melhor católico, a ser um melhor filho. Então aí é exatamente um verso assim que nos chama a atenção e nos faz meditar. Vive o olhar da força do que mira. Ó, João Paulo que está rindo. Você brigou com sua família toda, né, irmão? Então, lembrando o professor Olavo de novo, Olavo de Carvalho novamente, a atenção é a substância da vida humana. A minha atenção, por exemplo, vocês estão vendo livros, me acompanham aqui alguns, foi toda para literatura, aprender, desenvolver, mas sempre buscando algo mais também, que era essa relação com Deus. Então vamos com mais um poema. Eu quero ler um poema e eu não vou explicar não, depois vocês vão se virar aí, porque é muito bonito. E eu perguntei para Ângelo, ele falou, não, isso aí apareceu assim, ele tem essas coisas, Eu falei, humildade, na verdade, não apareceu do nada, aí eu sentei, isso não é meu não. Ele tem essa coisa, eu falei, mas rapaz, isso é bonito demais, que coisa impressionante esse poema. É um soneto, é o soneto 13, mas eu não vou explicar nem nada, só vou ler. Entre as quatro paredes vejo um cubo, e no cubo uma luz que fura o teto. No fio dessa luz eu me projeto, e numa escada imponderável subo. Prendo de novo a luz dentro do cubo, e volteio às paredes qual inseto. Assim me faço lúgubre arquiteto de uma flora mais íntima que incubo. Em seguida do cubo arranco a esfera. Na esfera guardo as ânsias que padeço, e dentre as ânsias, sobretudo, a espera do que jamais chegou às minhas mãos. E após tanto trabalho eu adormeço para abraçar no sonho outros irmãos. O final fica mais simples, Mas essas duas estrofes iniciais, os quartetos, não são brincadeira, Agora nós vamos, falando agora um livro que traz juntamente prosa e poesia, Prosa e poesia, que é, um título é ótimo, Como virar as páginas da solidão, Saiu pela editora, meu Deus, que editora? Confraria do Vento,
e é editor da Federal de Pernambuco. O livro é dividido em duas partes. A primeira parte chama-se Como Virar as Páginas da Solidão, e ela é toda, sempre, como se fossem sermões, né? Sermões, ele vem assim, ó, tá vendo? Em prosa. A primeira parte é em prosa, a segunda parte é toda poesia, é toda em poesia. O Alan está perguntando qual é o nome do meu perfil. Pessoal, é @joão.filho. João.filho. E aqui tem essas são meditações, né? Mas naquela mesma voltagem linguística que eu li para vocês do Tratado da Lavação da Burra. É a mesma linguagem, a mesma força, a mesma maravilha, né? Por exemplo, ele tem que a superstição do novo, que é a cara da nossa época, né? A cara da nossa época. Buscamos sempre coisas novas. Aqui, Alex, o perfil de João não é um... é esse aí, meu amor. Até ela tá errando, eu erro também. É João.filho, né? Valeu, Alan, brigadão. Aí diz Ângelo, a superstição do novo, nesse livro agora, Como Virar as Páginas da Solidão, é um título que poderia fazer muito sucesso, né? A superstição do novo. O novo, unicamente enquanto novo, exerce hoje um papel excepcional, sobretudo no campo das artes, ainda quando seja muitas vezes a repetição do velho sob os rótulos mais vistosos. Dessa forma, o novo passa a ocupar o lugar dantes pertencente aos mitos maiores da cultura, como o mito de Cronos, o tempo, que devorou os próprios filhos. Pelo simples fato de encarnar o novo, qualquer coisa se acha apta a justificar seu estatuto de beleza e também de verdade, mesmo sem possuir nada nem de uma nem de outra. O poder da superstição do novo conseguiu fazer calar a voz, não só da sabedoria, mas dos seus mais prestigiosos oráculos. Então aqui é só o primeiro parágrafo, né? Para vocês instigarem vocês a lerem Como Virar as Páginas da Solidão. Ângelo tem uma obra fortíssima, maravilhosa, e eu quero agora, eu quero voltar aqui novamente a Todas as Coisas Têm Língua, e quero ler, mostrar para vocês. Eu não vou ler todo não, porque o poema é imenso. É imenso mesmo. São 15 estrofes e 10 versos, então é imenso. Mas para quem não conhece, conhecer um pouco das formas, principalmente dos formas e metros que nasceram na Provença francesa, né? na poesia provençal, e atravessou os séculos, e essas formas e metros vieram bater no Nordeste e se adaptaram muito bem à poesia nordestina, tanto popular quanto a poesia mais, digamos, não popular, né? A poesia erudita falada. E aqui o nome do poema, Ângelo escreveu isso, ele coloca a data no final do poema, 24 a 25 de dezembro de 1969, então ele era bem jovem. Eu dou risada porque é muito difícil fazer o que ele fez, muito difícil, e ficar com sentido e beleza, e verdade, né? Então chama-se Galope dos Mágicos em ritmo de galope à beira-mar. O galope à beira-mar é um tipo de ritmo, rapidamente, só para que vocês saibam, ele tem 11 sílabas poéticas, 11 sílabas métricas, né? E o acento, obrigatoriamente, tem que cair na segunda, na quinta, na oitava, na décima e na 11ª. Você tem que fazer um jogo aqui, né? O João está dizendo aí, highbrow, né? Alta cultura, harta cultura. Então tem que fazer de um jeito, tem que ter um domínio da língua e dos ritmos para que a coisa não desande e fique bonito. E sempre tem que terminar, e as rimas são fixas, né? Com ar, por exemplo, sempre tem que terminar com beira-mar, ou beira do mar, ou alguma coisa ao mar, ou com ar, né? Então vejam, eu vou ler um pouco cantado para que vocês percebam a grandeza desse ritmo. Galope dos Mágicos, de Ângelo Monteiro. As ancas da tarde estremecem chorando com as línguas de fogo dos ventos finais.
E os anjos de rubro nos céus vesperais a fímbria das vestes espalham ondeando, e como um murmúrio de pássaro brando, ou tal uma brisa de sangue a rezar, eis que sobre as ondas um novo avatar, unindo seu grito ao clamor das sereias, rebenta seu nome de encontro às areias, cantando o galope na beira do mar. É bonito? Muito bonito, né? Então agora sem música, a próxima estrofe. E os príncipes loucos correndo na praia, as naves girando das mãos e dos pés, restauram nos ares antigos corcéis, ao som desta voz que o silêncio desmaia. Tão belo este canto sangrando se espraia aos seus exilados ouvidos sem lar, que em prantos conhecem a voz do avatar, que a terra regressa calando as sirenas, e as máquinas torpes e as dores e as penas, cantando galope na beira do mar. São 15 estrofes assim. É de uma beleza impressionante, não há um erro rítmico e nem imagético. É uma pequena obra-prima de Ângelo Monteiro. Vamos ler mais poema, né? Sim, eu falei do Inquisidor, que é um livro realmente publicado na década de 70, se não me engano, de 75, em 75, ele tinha 31 anos. E é um livro, quando eu falei para ele, Ângelo, esse livro é muito diferente da poesia feita no Brasil em qualquer época. A única aproximação que eu consigo é com o Jorge de Lima na segunda fase, que não é um poeta fácil, né? Um poeta realmente, não é brincadeira não. E aqui realmente a coisa fica mais difícil ainda. Aqui realmente a poesia beira o hermetismo, beira a dificuldade de leitura. Mas é belíssima, belíssima, belíssima. É o Inquisidor, né? Deixa eu ver de que ano, acho que é 75 mesmo. Bom, aqui não vem, não está aqui. Eu tinha uma outra edição, mas eu acho que eu dei para um amigo, o livro. O Inquisidor. Ele é feito o seguinte, são 30 poemas, todos feitos em tercetos, não rimados, né? O terceto rimado aí é só lembrar do Dante Alighieri, que é a terça rima, né? Que na verdade não é terça rima, como o pessoal fala, é terça rima, porque é italiano. Aqui, ele escreveu de 72 a 74, em Recife, né? Então, são 30 poemas, todos os 30 em tercetos, né? De 3, 3, 3, 3, 3, sem rima, e sempre com perguntas. Por isso, o Inquisidor. E aqui, minha gente, como diria o outro, né? Tirem as crianças da sala porque é altíssima poesia. Vou ler o primeiro. Primeiro tema sem júbilo. Onde encravar a pérola do júbilo, com seu clamor aceso de esmeralda, nos anéis poluídos do destino? Como domar a culpa insuspeitada que de nós se alimenta e que derrama, como em doces meandros, sua gema? Que fazer das alturas que inventamos, se cedo ou tarde o céu há de tombar, despovoado de estrelas sobre nós? Ó esperada bênção, quanta angústia, custou-nos eu querer-te, quando desces, não sabe a carne o que fazer contigo? Em que deserto a lágrima invisível, só para não chorar, desencantou-se, e se perdeu no seu pudor do nada? A bênção se negando de ser bênção, ou mãos que as suas linhas inverteram para precipitar os seus abismos? E não houve outro selo além do gesto que desviou as águas da carícia, magoando de areia seu silêncio, e não houve outra voz além da dúvida, que fez tremer todos os candelabros nas mãos que caminhavam sua fé? Negros irmãos que em breve se estranhassem, os olhos se cerraram como lousas, sob palavras nem sequer nascidas? Então veja que as imagens são bombardeadas, né? Mas ele está dizendo exatamente da questão, vamos chamar assim, as altas questões, essas aberturas de luz que nossa alma tem por meio das artes, de todas elas. Aqui ele está falando de poesia, mas de todas elas, né? Então, assim, como encravar a pérola do júbilo? Que júbilo é esse, né? Eu posso dizer, pode ser o júbilo da inteligência, a inteligência como a descreve Aristóteles, ou seja, a inteligência como ato, como entendimento, não tem negócio de inteligência disso, inteligência daquilo, não, a inteligência é uma só, né? Ela funciona como um raio de luz na cabeça,
O Roberto Malé, por exemplo, dá o exemplo de uma questão matemática, por exemplo. Quando você entende uma questão matemática, é isso. Aí está funcionando a inteligência. Quando você entende um problema, quando você está lendo um livro e entende o que o autor disse completamente, com toda a sua natureza, aí está funcionando a inteligência. O júbilo pode ser isso. O júbilo também pode ser uma epifania. Aquelas aberturas do ser, né? E que é de fora para dentro da nossa alma, de fora mesmo. Né? O Louis Lavelle chama de universo, né? O universo se abre, joga luz, né? Você parece que entra em outra realidade, parece que uma cortina é suspensa, o tempo é suspenso e você, agora eu estou dentro da própria vida. O júbilo aqui que ele está descrevendo, que eu tenho grande desconfiança que é esse segundo exemplo que eu dei. Então, boa noite, Valma, seja bem-vinda. Então veja, né? Onde encravar a pérola do júbilo? O que fazer com todas essas riquezas espirituais e artísticas? O que fazer com isso num tempo de hoje? Né? Com o seu clamor aceso de esmeralda. Aquele abusa um pouco de um tipo de metáfora chamada metáfora de genitivo. Que o que é essa metáfora? É quando você faz exatamente pérola do júbilo, aceso de esmeralda, pernas do vento, olhos da noite. Né? Quando você abusa um pouco disso, é até uma dica para quem quer escrever poesia e também prosa, né? Não abusar desse recurso porque ele vai ficar tedioso, na verdade. Mas ele equilibra muito bem, né? Onde encravar a pérola do júbilo com seu clamor aceso de esmeralda nos anéis poluídos do destino. E os anéis poluídos do destino. Da própria vocação humana que é para as coisas altas e nós rebaixamos. Né? Estou tentando fazer uma leitura mais rápida, porque nosso tempo está indo embora. E assim, na verdade, todo o livro vai nessa direção, dessas coisas altas do espírito. Né? Então, é como também fez muito Jorge Lima. Então, não é uma leitura fácil. Né? Tem que estar com muita vontade. Não é como, por exemplo, e eu adoro, já fiz aqui a live com ela, a Adélia Prado, que é mais simples, né? na sua linguagem, mas no tema também não. A Adélia trata dessa mesma coisa. É o pessoal que caiu no gosto popular porque é mais simples, né? Caiu aquela coisa de mulher, a palavra horrorosa, empoderada, né? A palavra feia. Mas na verdade a Adélia, o tempo todo está tratando de metafísica, epifania, relação com Deus, relação com o ser, né? O tempo todo. É isso que ela está tratando, né? Só que uma linguagem mais simples, aí o pessoal vai com mais frequência. Tanto que o Jorge de Lima, da segunda fase, eu falo de segunda fase porque é o seguinte, a obra de Jorge de Lima, que era alagoano, por sinal, né? Coincidentemente, dois grandes poetas alagoanos que tratam a poesia com grande linguagem, grandes temas. O Ângelo Monteiro, por sinal, escreveu a tese dele, se não me engano foi a tese, eu tenho aqui, li, é muito boa, sobre a obra de Jorge Lima, que não é uma obra bem complicada para ler. A segunda faz o seguinte, a primeira toda, Jorge Lima passa e pratica praticamente todos os ismos do final do século XIX até ele morrer, os ismos literários estéticos. Né? Então ele foi parnasiano, ele foi um pouco simbolista, ele foi modernista, de escrever sobre identidade brasileira, né? Essa negra fulô, ele escreveu os poemas negros, só que uma segunda vez ele retorna, ele sempre foi católico, mas ele retorna para a Igreja Católica e publica em parceria, mas cada um escrevendo seus poemas, com Murilo Mendes, o Tempo e a Eternidade. Ali para mim tem um outro Jorge Lima, um outro salto. E aí vem Túnica Inconsútil, né? o livro de sonetos, que é absurdo de belo e forte. E vem a sua grande obra, que é a Invenção de Orfeu, que a linguagem realmente é bem carregada. Mas você veja que Jorge Lima nunca fez muito sucesso com essas obras. Né? O Ângelo também não. Né? Porque precisa de mais, primeiro precisa de vontade mesmo lá, né? Não apenas força, mas vontade intelectiva para adentrar e ver
esses degraus cada vez mais altos e mais difíceis de ser galgados do conhecimento, da sensibilidade, né? Por exemplo, o pessoal fala muito de... houve uma época que Camões teve um professor entre aspas, né? O Marcos Banho, que queria reescrever os poemas de Camões para que os alunos entendessem, ou seja, rebaixar Camões até o aluno, em vez de fazer o aluno subir até Camões, né? Então vocês vejam aqui a dificuldade. Olha, todas as grandes obras de arte, elas são custosas. É a música, é a poesia, é a pintura, o cinema, todas elas são custosas, né? Não é fácil você atravessar a Montanha Mágica, o romance de Thomas Mann. Ele vai tratar de muitos temas difíceis, né? Tem que ter paciência, tem que ter, isso eu falei, vontade intelectiva, querer saber mesmo. As obras, veja, não é brincadeira você atravessar as obras de Wagner, o compositor, né, austríaco, né? As obras são imensas, ali tem uma concepção de mundo, de universo, em todas as dimensões que ele queria do saber, né? É a música, é o teatro, é a poesia, assim, um simbolismo profundo. Você tem que querer fazer isso, né? Não é assim, é para todo mundo, mas para todo mundo que queira, que deseja, que quer, né? Que queira. Então é isso, já chegamos ao final. Eu vou ler mais um poema de Ângelos, para não fechar sem poesia. E, deixa eu ver o que eu leio agora. É o último poema do Lições de Passagens, que é a edição, são 2 livros em um, né? É isso mesmo, João, com tempo, paciência e jeito. Não sai, não é da noite pro dia não, minha gente. É demorado mesmo, né? O que é bom custa mesmo, né? Como diria, agora deixa eu citar um letrista que eu acho fantástico, o Zé Ramalho, né? Se fosse bom, todo mundo era. Não é assim, né? Se fosse bom, todo mundo era. Ou melhor, se fosse fácil, todo mundo era, né? Eu vou ler o poema que é o poema curtinho, o último desse livro que eu falei, né? Lições de Passagem. E ele diz, a voz da prece, e coloca embaixo, no dia de Santo Inácio de Loyola, né? Poema curtinho. Ele diz, sonhamos sempre amar o que não morre, e não o que no tempo desfalece. Mas o amor que entre as nuvens nos socorre, nunca se desprendeu da voz da prece. Sem ele nós passamos sem memória de toda a busca ardente sobre a terra. Veja que, há questões de ouvido, veja que a primeira estrofe, um quarteto, morre, rima com socorre, desfalece, rima com prece. Mas, pela questão rítmica, o disco final, disco são dois versos juntos, né? Chama-se disco. Esses 2 versos juntos não rimam praticamente, mas pelo ritmo pareceu rimar. Diga se não é assim. Vou ler de novo e a gente encerra. A voz da prece. Sonhamos sempre amar o que não morre, e não o que no tempo desfalece. Mas o amor que entre as nuvens nos socorre, nunca se desprendeu da voz da prece. Sem ele nós passamos sem memória de toda a busca ardente sobre a terra. Não parece mais? Por causa do ritmo, né? Ele usa a métrica que está em decassílabo, está em 10, né? Mas o ritmo faz isso. Então, na hora de escrever coisas livres, as coisas são livres, mas não são tanto assim, né? Ainda mais em arte, né? Como diria o Eno Teodoro Ivank, poeta menor, mas com uns textos ensaísticos muito bons. Ele dizia que há muito verso livre por aí que deveria estar preso, porque é muito ruim, muito mal feito, entendeu? É diferente você fazer um verso que não é livre exatamente, como o João Cabral de Melo Neto, né? Mas sabendo que ele queria uma antimúsica mesmo, uma música, como eu chamo, a contrapelo, né? Então é isso, minha gente. Muito obrigado por acompanharem até aqui. Fiquem com Deus, rezem sempre.
né? Estamos no oratório virtual, rezando com você e por você. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, predicata super tecta. E domingo que vem, se Deus permitir, estaremos aqui de volta e eu espero que Persson também esteja aqui, que aí sim, ele sim abrilhanta a coisa. Tá bom? Então, fiquem com Deus, uma santa semana a todos e até a próxima.